Olá, amigos, amigas, contribuintes, patrocinadores, como estão vocês? Aqui no nosso café da tarde do CT Calango do Rio, aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu vim com um tema que atrai muita gente, deixa muitas pessoas pensando, né? E acaba emocionando a muita gente, principalmente a mim. Hoje eu vim falar do mestre. E aí, quem é o seu mestre? Né? Às vezes a pessoa não tem só um mestre, tem vários mestres, né? Sem falar em Deus, Jesus, né? Esses são os grandes mestres do universo, né? Desde quando a gente se entende por gente. Mas a gente veio falar do mestre aqui da Terra, que está presente aqui, o que nos acompanha no dia a dia da vida, né? Então eu vou começar a falar aqui de mestre, o meu mestre, né? Quem são os meus mestres? Tá? Se você aí, assim que você assistir esse vídeo, tiver dicas, quiser falar também sobre o seu mestre, vamos abrir um bate-papo para a gente falar sobre nossos mestres, né? E hoje eu vim falar aqui de um grande mestre, tá, que eu tive na minha vida profissional. Tá? Tive grandes mestres no exército, tive grandes mestres na capoeira, na minha vida de garoto, e eu queria falar um pouquinho de cada um. Tá? Vou falar do meu primeiro mestre, então. Né? Quem é o meu primeiro mestre? Meu primeiro mestre, tá, é o mestre da capoeira, que é o mestre Zeu. Hoje ele reside em Brasília, todo mundo conhece ele lá em Brasília, é conhecido como o Baiano do Berimbau, lá na feira de artesanato lá da Torre de TV, salve mestre, e hoje ele é o mestre, né, junto comigo aqui do nosso centro de treinamento, nossa escola de capoeira Calango do Rio. E esse mestre, desde criança, ele já vem me dando dicas, me acompanhando, tá? Se vocês não sabem, esse mestre, eu morava na rua dele, em Goiás, Lago Azul, Goiás, e eu era criança, morava na rua, minha mãe não gostava do negócio de capoeira, eu sempre ouvia ele lá batucando, plá, 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 tocando a tabaca, aí vinha chegando uns caras estranhos assim, né, sem camisa, outros com uma calça no meio da canela. Esses eram os caras da época lá, né? Funcha, Didico, Romeu, Grande e outros camaradas lá, pequeno. E eu ficava lá da cerca, né? Nessa época ninguém nem tinha muro em casa, né? Mas eu já tinha muro em casa. Ele tinha uma oficina de artesanato, né? Aí tinha uma casa dele nos fundos, a oficina lá no fundo da casa dele, e na frente, na lateral, era o barracão da capoeira. Chão vermelho, de vermelhão, aqueles pisos antigos, né, que a gente olhava assim, dava para se ver como um espelho. Então, nisso, eu já era catador de reciclagem, eu catava lata de óleo, eu catava, nessa época não tinha garrafa PET, né? Garrafa de óleo. Aí o mestre, como era artesão, ele usava muito osso, canela de osso, né, de boi, aquelas canelonas, casca de coco, enfim, fios, né, que era o cobre, que ele fazia as coisas de cobre, e eu vendia para o mestre, vendia aquilo para o mestre para ele fazer os artesanatos dele, não só eu, como muita gente. E nisso o mestre Zeus, ele foi o meu primeiro mestre da capoeira, que o meu amigo já treinava com ele, o Célio Mário, que era da minha rua também. E eu fui para lá aos 12, 13 anos, não lembro mais. E nisso, eu e esse meu amigo Célio Mário começamos a trabalhar. A gente morava no Céu Azul, a gente ia até o Valparaíso, é uma cidade de Goiás, né? Eu não sei quantos quilômetros ficava, mas a gente ia um puxando o outro na bicicleta, por um caminho, para cortar caminho, porque a pista era muito perigosa, a pista de carro. A gente ia cortando o caminho por dentro das chácaras, né?
na estrada de chão, aí voltava no escuro, aquela coisa de adolescente querendo conquistar os seus espaços, arrumar um trabalho para ajudar em casa. E o mestre Zeu sempre me dando apoio, rapaz, vai assim, assim, treina sua capoeirinha e tal. Eu era dessa grossurinha assim. E nisso lá, eu encontrei o nosso segundo mestre. Aí esse mestre também, como o mestre Zeu foi o mestre do Celimário, né? Esse mestre nosso também é o senhor João. Esse mestre, cara, esse cara foi assim, foi uma coisa muito séria na nossa vida de garoto. Uma vez a gente trabalhava assim, de capinar, porque jardineiro a gente foi se tornar depois, né? A gente trabalhava de capinar, a gente ia para o Valparaíso, aí começamos a andar no Valparaíso todo, o Valparaíso era gigante, depois ainda estava construindo a outra etapa, e um dia nós resolvemos passar do outro lado da linha, que era a outra etapa do céu, do lago do Valparaíso. E a gente nunca tinha ido para o lado de lá, eu e o Celimar, a gente ficava só por ali, pelas casas mais antigas, pedindo o serviço com a enxadinha. Aí depois de muito tempo nós compramos uma tesourinha de cortar grama, juntando dinheiro, a gente passava todo dia na agropecuária, aí ficava só filmando na vitrine, falava, pô, vamos comprar essa tesoura amarelinha aí pra gente aprender a cortar grama. Aí a gente passava, olhava os caras cortando grama com a tesoura, que não era qualquer um que tinha máquina, né? Só os caras top, que nem tinha nessa época lá. E tudo era jardim na frente das casas, aquelas casas padrões, que era da Encol, aí em Brasília, né? Uma grande construtora de obras da Encol, não sei se existe ainda. E nós fomos para lá trabalhar e resolvemos ir lá para o outro lado da linha um dia. Aí andamos. O seu João morava lá já no final do Valparaíso, não sei se era Valparaíso 2, 3, não sei mais, não lembro. Aí chegamos lá, a gente está lá capinando, procurando serviço, batendo nas casas. Senhor, tem um serviço aí pra gente? O que vocês fazem? Ah, faz qualquer coisa, limpa o quintal, lava carro. Nem sabia lavar carro. Eu e Celimar, com o estômago lá no fundo, 3 horas da tarde, tinha comido um pão, não sei aonde, um café. Porque antigamente, galera, o pessoal não dava nada para comer, não. Você chegava na casa da pessoa de manhã, dava 3 horas da tarde, você estava lá doido para terminar o serviço, para pegar o dinheirinho, para comer um bolo. Eu e o Celimário pegava o dinheiro e já corria para uma padaria para comer um bolo, pão com refrigerante. Era assim nós dois. Não tinha dinheiro, não tinha marmita, a gente não levava marmita. Então, aí nós batemos nessa casa, lá no final do Valparaíso. Aí quem me vem é o senhor, né? Aquelas calças boca de sino, social, todo social, né? Mesmo dentro de casa, esses velhos antigos, usava roupa social, né? Pois não. Ô senhor, tudo bem? Eu me chamava Carlos, né? Eu sou o Carlos Antônio e ele aqui é Celimário. A gente trabalha, a gente não tinha carrinho, não tinha nada, só uma enxadinha assim e um saco. E um rastelo, eu acho. Eu tinha que puxar o mato, né? Aí ele, mas você não tem nem ferramenta para trabalhar? Eu falei, não, a gente faz qualquer coisa, o que o senhor tem aí? Aí, do lado da casa dele, tinha uma esquina, que era um descampado assim, que estava em construção para mais para frente. Mas esse seu João, ele cuidava da redondeza da casa dele. Então a casa dele ao lado era de esquina. Aí a lateral da casa, assim, da calçada, tinha um jardim, né? Tinha um jardim, uma grama, um jardim e a calçada, e depois o asfalto. E do outro lado tinha um descampado, que era onde o pessoal jogava entulho, muita gente construindo e tal. E ele se incomodava com aquilo. Aí ele falou, quando vocês me cobram espalhar esse entulho aí todinho aí e catar o lixo? Nem lembro quando a gente cobrou dele lá. Aí, não, a gente faz aí pro senhor e tal. Ah, então vou dar emprestar outra enxada para vocês aqui, o carrinho de mão, o saco de lixo aqui. Tá, deixou a gente lá e a gente, ó, era de chinelo, galera. De chinelo, sem luva, não tinha nada. Entendeu?
tênis velho, rasgado, que a gente achava no lixo, pegava para usar, lavava e pegava, cheio de tênis. A roupa que a gente achava jogado fora no lixo, a gente pegava, lavava. Vida de pobre, tá? Vida de pobre. Aí, acabamos o serviço. Cara, eu e esses caras, Sérgio Mário, sempre fomos assim, excelentes em trabalhar, sabe? A gente sempre foi cuidadoso, caprichoso. Sérgio Mário, pô, meu primeiro amigo, Sérgio Mário, na verdade. Meu primeiro amigo. De escola, de rua, de capoeira. Até hoje é meu amigaço. Meu irmãozão do peito. Aí, o seu João, aí chamamos o seu João, no portão, tudo lacrado. Aí, veio. Muito bom, hein? Serviço bem feito. Varremos a calçada com a sujeira da terra que tinha caído, varremos, juntamos, jogamos, tudo perfeito. Parecia que estava desenhado. Aí ele falou, vocês já almoçaram? Aí eu falei, não senhor. Ele falou, então entra aí aqui que eu vou dar um negócio para vocês comerem aqui. Aí entramos, o quintal dele era cheio de planta, tinha um galinheirinho. Aí sentamos lá na mesa, cacho de banana, linguiça pendurada, tinha fartura na casa do seu João. Esse coroa, ele era aposentado do Senado. Um Opalão 72 bege na garagem, cara, coisa né, linda, né? A gente, carrão, não sei o que, entrando, tá? Dois molequinhos, velho, seco, velho. Aí entramos, sentamos. Ah, lava a mão aí no tanque aí e tal. Pode lavar os pés aí na torneira aí, se quiser. Tá bom, senhor. Aí sentamos, vem aí lá aqui. Banquete assim pra gente. Meu Deus, a gente nem acreditou, cara. Suco, aquela comidona assim, gostosa. E esse velho gostou tanto da gente que virou nosso mestre, nosso padrinho. Cara, foi incrível, foi incrível. Esse cara, ele começava a dar serviço pra gente sem ter, sabe? Ele dava um jeito de a gente ir lá todo sábado, que a gente trabalhava só sábado, a gente estudava de meio de semana, a gente trabalhava sábado e domingo. Dava um jeito de a gente ir pra lá, pra gente ter o início do dia lá. Então a gente já não vinha mais e parava lá em cima, na primeira etapa. Já parava cá na terceira etapa do Valparaíso. Então a gente já ia direto para lá, resumindo. Chegava lá, ele dava café da manhã, inventava coisa para a gente ganhar dinheiro, nem que seja para lavar o galinheiro. Limpar as plantas, varrer lá fora. Aí depois a gente pegou a manha, lavamos o carro dele. Aí ele ensinou, a gente sabe ensinar, o Sérgio Mário era mais esperto que eu. Não, a gente aprende, sabe. Aspirar o carro, beleza. Aí um certo dia, esse cara pegou a gente. Falou, mas você não tem nada, ferramenta, não tem nada. Não, a gente usa quando é muito serviço, sim. A gente pede o dono da casa ou a gente usa o que a gente tem mesmo. Aí vai ele, vamos, vocês vêm pra cá no sábado, que a gente vai bem ali, resolver um negócio ali pra mim. Galera, nessa época, até no Campo da Esperança em Brasília, eu e Sérgio Mário trabalhamos de jardineiro. O Campo da Esperança é o cemitério principal de Brasília. Nós trabalhamos de jardineiro no cemitério. Na hora do almoço a gente deitava em cima do túmulo assim, e eu lá e ele cá. Ficava falando, já pensou se o defunto te puxa? Eu não faço mais isso, né? Isso é coisa de adolescente que não tem medo de nada. Então o seu João um dia pegou a gente e fomos no carro. O Sérgio Mário era mais tirada a mais velha do que eu, 1 ano, 2 anos, sei lá. Aí ia na frente, eu fui atrás, né? E ó, acho que eu nunca tinha ido nem no plano piloto, nem me lembro se eu já tinha ido no plano piloto. Aí o velhinho foi lá com a gente lá, o seu João foi com a gente lá na Asa Sul. Eu lembro como se fosse hoje. Lá na 502, 503 Sul. Né? Depois eu recordei o lugar, que eu tive até conta na Caixa Econômica na 504 Sul. Há muitos anos depois, né? De adulto já. Aí chegamos lá, ele olhou, chamou o vendedor. Uma loja de material da Tramontina. Aí eu, caraca.
Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, sério, mas, ó, esses meninos estão precisando de carrinho, máquina de cortar grama, tesoura, rastelo, não sei mais o que, enxada nova. Aí eu olhei para o Celimar assim, aí eu chamei ele, falei, seu João, mas a gente não tem dinheiro para comprar isso não, seu João. Aí ele, rapaz, não se preocupa não, deixa comigo. Só sei que ele botou tudo dentro do porta-mala do carro, que era aquele porta-mala gigante, o carrinho veio desmontado, aqui só a bacia, e tudo dentro, que não coube dentro, que veio no banco de trás comigo. Voltamos para casa dele, almoçamos, que a mulher dele já tinha feito a comida. E, meu amigo, tudo era nosso, em troca de nada. Em troca de nada. Nada, nada, não pedia nada em troca, tudo que a gente trabalhava o cara pagava, sabe? É uma benção assim que apareceu na minha vida e do Celimar na infância, que nos deu uma origem da honestidade, da inteligência. E ele sempre falava para mim, eu gostava de desenho, né? Estava começando a estudar desenho, na época, né? Desenho arquitetônico, no Senai, e ele falava, ó, tenta fazer um curso de topografia. Ele não deixava de falar isso. E eu tentei fazer, até hoje eu não consegui. Virei arquiteto e não consegui fazer curso de topografia, a não ser o da faculdade que dão ali no semestre, né? E o Celimário foi para a aeronáutica, depois fui para o exército, e o Celimário hoje é polícia guarda municipal de Goiás e tem um grande eletrônico de carro, né? Trabalhou muitos anos, ainda trabalha, e eu continuei aqui minha vida, né? Aí fui para o exército, continuei no exército, aí tá. Aí passando disso, aí eu fui para o exército. Cheguei no exército, não sabia de nada, de nada, de nada. Leigo, 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 leigo. A única coisa que eu sabia, leigo não, né? Ninguém é leigo. Cada um sabe o que sabe, porque o outro deve não saber. Então, quando tem um cara que sabe uma coisa demais e não sabe do que você sabe, e vice-versa. Então, essa palavra leigo, leigo, leigo é furada, né? Então, fui para o exército, servi na tropa por um período. Depois, eu era um excelente datilógrafo. Na época, eu capinava e catava lata de óleo para poder pagar esses cursinhos, bancar passagem de escola, bancar o curso de desenho era gratuito, que era na escola pública e no Senai. Mas a datilografia não, tinha que trabalhar, né? Fui muito bom datilógrafo. Informática eu aprendi no exército. Cheguei no exército, eu tive alguns mestres, né? Tive um mestre que era os coronéis da minha seção. Tive um mestre civil lá, que foi o cara Lindenberg, o cara que eu fui trabalhar na seção dele no Ministério do Exército. E ele falou assim, esse computador é seu. Aí eu olhei e falei, não, mas eu não sei mexer em computador não. Só sei mexer na máquina de datilografia, elétrica e manual. Aí ele, não, aqui é a mesma coisa. E o livro é esse. Um livro dessa grossura de DOS, né, que tudo era DOS. Aí eu, caramba. Aí tinham 2 oficiais na seção e esse cara que era o chefe dos caras, que era professor dos caras, dos tenentes na faculdade. Então eles se davam bem pra caramba, os caras super de boa, sabe? Nada de gritaria, bronca, esporro. Aí eu, puta merda, e agora? Ele falou, ó, quando você tiver um tempinho, você mexe ali nesses papéis, depois, e o computador você vai aprendendo. Não é que eu aprendi? Aí depois fui para outra sessão, que o coronel precisou do meu serviço, ficou sabendo que eu datilografava, aí falou, estou precisando desse rapaz aqui para ajudar aqui a civil aqui, que por acaso foi madrinha da minha filha, quando ela fez 1 aninho, né? Madrinha de crisma. Aí esse coronel Roberto, coronel Norberto, né?
esses caras, eles falaram assim, eu vou pagar um curso de informática para você particular, lá no Senac, lá no centro. Aí eu já vinha pro quartel, no Ministério, né? No Ministério do Exército, na Esplanada. Eu já vinha de manhã, estudava lá. Aí depois que eu vinha para o serviço. Aí quando mudou o curso lá, que eu mudei para outros programas, ele pagou um pacote de, que eles falam hoje Office, né? Antigamente era o pacote de DOS, agora é Office, que é Word, Excel, né? Antigamente era WordStar, Lotus 123, Flu e outras coisinhas lá. Lógica de programação. Então, esses caras foram meus mestres do Exército. Então, no Exército, eu também tive mestre. Tá vendo que você tem mestre para tudo que é lado? É só você saber enxergar quem é seus mestres. Quem são as pessoas que te encaminham de uma forma ou de outra, que te dá uma luz, te dá uma dica, que confia em você e aperta a sua mão. Aí saindo do Exército, eu tive outras propostas de trabalho, né? Depois de um tempo fui para o Exército, tentei para o bombeiro, passei no bombeiro, aí não me chamaram, né? Me chamaram e me aprovaram em 1 centímetro de altura. Aí a polícia do Goiás eu não quis ficar, passei também e fui trabalhar em outro lugar, indicado pelo coronel, na Parmalat, só que chegou lá eu fiquei meia, porque surgiu também um trabalho de arquitetura. Essa parte é legal. Aí eu acabei optando pela arquitetura. Ia ganhar a mesma coisa, ia fazer o que eu gosto. Eu gostava de desenhar. E o outro emprego eu tinha que ficar viajando, né? Então eu optei pelo lado de cá, pelo projeto. Aí fui trabalhar no escritório de um cara lá, que também foi um grande mestre para mim, Haroldo Pinheiro. Haroldo Pinheiro, nada menos, depois de muito tempo que eu fiquei sabendo que eu era capoeirista, aí eu fiquei sabendo que o irmão dele, ele também já foi capoeirista, só que tinha parado já, e o irmão dele é um dos fundadores do Grupo Senzala do Rio de Janeiro, que é o mestre Danadinho, Cláudio Danadinho, que também é um mestre de arquitetura, né? Professor da UNB, é o cara aí em Brasília. Então os dois são arquitetos. E eu trabalhei para esses caras, né? Para o irmão dele, Haroldo Pinheiro, e ele de vez em quando ia lá dar um alô, né? Eles participavam muito de congressos, muita coisa juntas. Então eu conheci esse mestre Danadinho e virei amigo dele, assim, né? Amigo de conhecer. Quando a gente se encontrava no Rio de Janeiro, a gente se lembrava dos velhos tempos e tal. E ele falando, pô, tem que conhecer lá a Senzala. E depois de muito tempo eu entrei na Senzala, né? E fui treinar com um mestre que o mestre Peixinho foi aluno do mestre Danadinho. Coincidência, né? Então, nessa parte de arquitetura, eu fiquei nessa aí com o Haroldo Pinheiro. Aí sim, aí chegou onde eu queria chegar. Aí, galera, eu fui trabalhar num órgão hospitalar, né, que é a Rede Sara, Kubitschek, e de lá acabamos o projeto do Sara do Ceará, não sabia nem o que era Sara. Eu só sei que eu estava trabalhando num projeto lá no Ceará e não sabia nem onde era. E gostaram do meu trabalho lá, da minha organização, e fui trabalhar no Sara, na área de projetos, com a filha do Dr. Lelé, que é o meu grande mestre, Dr. Lelé, João Figueira Lima, né? É um grande arquiteto aí, falecido já, infelizmente. Esse cara é o meu grande mestre, assim, que quando eu lembro dele, né, eu fico emocionado, porque eu convivi com ele, não igual os caras que conviviam com ele diretamente lá em Salvador, que a base dele era no Hospital Salvador, e eu ficava com a filha dele, a Adriana, que também, pô, me ajudou muito na minha vida, assim, profissional, né, uma grande mestra também. E o Dr. Lelé era o mestre de todos nós.
dessa área, dessa função. O cara criava coisa assim extraordinária, elevador, cadeira, móveis, arquitetura de estrutura metálica, sabe? Era demais. Lá eu conheci o Atos Bucão, né? Que é foi um grande artista aí de Brasília também, dos azulejos, conhecido no mundo inteiro pelos seus grandes azulejos decorativos, né? E nisso, o Dr. Lelé, eu trabalhei aí nessa equipe dele aí, com a filha dele, 23 anos. 23 anos de 96 agora, 2010. Mais ou menos aí, 20 e poucos anos. E eu tive a honra de trabalhar aí na reforma do Sara, né? Hello, Moto. No hospital